Vamos buscar pão, mais um dia meio nublado lá fora, mas ótimo também. Deus é sempre bom, maravilhoso e grandioso. Os hinos são feitos para dar sustentação às bases teológicas das denominações, dos clubes, dos países, né? O país tem um hino, o time tem um hino e assim por diante. As igrejas têm muitos hinos. Tem um hino, foi cantado no meu casamento, que fala assim: Deus tem um plano a cada criatura, aos astros ele dá o céu. Deus tem um plano. Eu me mudei para Dourados em 2006, dia 22 de dezembro de 2006. Eu chegava naquela cidade. E aí então eu iria iniciar uma nova caminhada. Depois de muitas dores, eu estava ali. Já compartilhei com vocês. Poucos meses depois, um irmão da igreja chamado Francisco Feitosa foi realizar uma cerimônia de casamento, né? Reafirmação de casamento de 50 anos do seu pai, que era um pastorzinho bem de idade. Ele havia completado 50 anos de casado e eles iriam fazer um culto com toda a família. E ele então convidou um irmão que era da Igreja Assembleia de Deus para tocar. E ele me disse: pastor, eu convidei um irmão para tocar e eu quero que o senhor converse com ele. Ele trabalha na empresa tal, porque ele não é da nossa denominação. Eu disse: tá, mas qual o problema? Isso aí é uma ação da sua família, né? Qual o problema de um irmão de outra igreja tocar? Não, pastor, o senhor precisa conversar com ele, o senhor precisa conversar. E ele insistiu tanto que eu falei: beleza, eu vou lá então conversar com esse irmão. Fui lá na empresa, na sede da empresa, na recepção, chamei, aquele irmão desceu, se chamava Jairo. Eu falei: eu queria falar com o irmão senhor, né? E aí ele começou a conversar comigo, aquele senhor Jairo desceu, muito distinto. Eu disse: o que o senhor faz aqui? Ele disse: eu sou o contador da empresa. Eu falei: puxa, que bacana. Eu também trabalhei com contabilidade. Ele disse: mesmo, pastor? Eu falei: sim, trabalhei com contabilidade muitos anos da minha vida. E ele disse: o que o senhor fazia? Eu disse: fazia fechamento de balanço, LALUR. Quem entende vai saber o que eu estou falando. Fazia patrimônio, depreciações. Ele disse: o senhor fazia patrimônio? Eu falei: sim. Aí ele começou a conversar comigo, aquele irmão que ia tocar no casamento. E aí ele: o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, faz aquilo? Eu digo: sim. E aí eu falei: eu estou um pouco fora do mercado, mas eu fiz isso muitos anos da minha vida. Ele disse: pastor, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar aqui na empresa há 3 anos que tem essa capacitação. Se o senhor quiser trabalhar conosco, tem uma vaga de emprego aqui para o senhor. Eu falei: hã? Ele disse: tem. Se o senhor quiser, o senhor tem um currículo? E eu falei: devo ter em casa, desatualizado. Corri na minha casa, quando eu abri a primeira gaveta de um armário, estava ali um currículo. Eu não gosto de currículo, porque eu acho que ninguém cabe só numa folha de A4, entendeu? Nossa vida é muito maior. Acho um desrespeito o currículo, mas tudo bem. Levei. Poucos dias depois ele me ligou dizendo: pastor, o salário é tanto, que era basicamente o que eu ganhava na igreja. E o senhor quiser trabalhar, as portas estão abertas para a hora que o senhor quiser começar. Eu aí então falei: meu Deus, um emprego, eu vim aqui para trabalhar na igreja, agora surge um emprego. Aí fui falar com o pastor da igreja que eu trabalhava, dizendo: pastor, eu fui visitar um irmão assim, tá? E ele me convidou para trabalhar. E o pastor disse: pastor Abisael, não perca a oportunidade, vá trabalhar. Reverendo Edson Rios, vai trabalhar. E o senhor trabalha na igreja aqui à noite, faz os ensaios à noite, mas o senhor vai trabalhar, pastor, estão te chamando, vai trabalhar. E aquele emprego no Grupo ABV de Dourados foi uma grande bênção na minha vida. Porque pouco tempo depois eu iria enfrentar o divórcio. E os irmãos já sabem como é que funciona, ou pelo menos imagina como que se funciona o tratamento para um pastor divorciado, né? Como que a igreja reage, né? Eu então fui trabalhar e aquele trabalho foi uma grande bênção. Eu cantei esse hino: Deus tem um plano. Um plano. Se eu, que sou Abisael, já tive mais de um plano na minha vida,
será que Deus só tem um plano para mim? Um. Eu parei de cantar esse hino. Porque eu acredito que Deus tem o plano 1 para minha vida, o plano 2, o plano 3, o plano 4, o plano 5, o plano 10, o plano 10.1, 10A, não importa. Deus tem inúmeros planos para a nossa vida, dependendo do momento e da situação em que nós estivermos. Eu, se fosse cantar esse hino, eu diria: Deus tem muitos planos para cada criatura. Davi foi pastor, depois foi rei, depois quis ser sacerdote e não deu certo, quis construir templo. Deus tem muitos planos para a nossa vida. Talvez você esteja pensando: ah, pastor, perdi aquele plano, aquele negócio. Deixa eu te falar. Abra-se para o novo. Pergunta para Deus do novo plano, do novo tempo. E eu tenho certeza que Ele vai te dar novas direções. Deus nunca me abandonou. Nunca teve planos incríveis na minha vida, situação difícil que eu passei, novos planos surgiram, novas cidades, novos trabalhos, novos amigos. Deus não tem um plano só. Eu diria para você com toda certeza, Deus tem muitos planos para você. Muitos. Talvez você só esteja ainda taxiando aí para poder você entrar no novo caminho. Bom, poderia falar mais, até vontade de nem parar de falar. Mas não aceite que Deus tem um plano. Deus tem muitos planos. E se esses muitos não derem certo, Deus tem outros. Confie nele, dedique-se a ele e a sua vida vai modificar. Deixe sua reflexão, por favor. Eu amo ler o que você escreve. E vamos buscar pão e me perdoe pelas lágrimas.